Olá, tudo bem com você? Eu vim falar com você hoje sobre a pior penalidade na rescisão do contrato de trabalho. Meu nome é Vanessa Miranda, sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Bom, a pior penalidade na rescisão do contrato de trabalho é a dispensa por justa causa. E quando nós pensamos na pior penalidade, a gente pensa na contrapartida. O que ocorreu para que isso venha a gerar uma justa causa? Bom, sabemos que na relação de trabalho existe a obrigação do empregador e as obrigações do empregado. O empregado tem a obrigação de respeitar os seus colegas de trabalho, seus companheiros e o empregador. Ele tem que comparecer ao trabalho com pontualidade e assiduidade. Ele tem que realizar o trabalho com zelo e diligência. Ele tem que cumprir as ordens do empregador em tudo que for solicitado, exceto aquilo que seja contrário à sua dignidade ou às suas garantias. Ele tem que guardar a lealdade ao empregador. Ele não pode negociar por conta própria ou apresentar segredos da empresa aos concorrentes. Ele tem que velar pela boa conservação e a boa utilização dos bens relacionados com o seu trabalho, que foi confiado a ele. O empregado que deixa de cumprir com seus deveres, ele pode sofrer penalidades. Ele pode ter uma advertência verbal, por escrita, suspensão e a justa causa. Então, a justa causa é a pior das penalidades, a maior delas, Ele fica praticamente sem receber os seus haveres rescisórios, tem o fundo de garantia retido, não pode tirar e também não consegue dar entrada no seguro-desemprego. No entanto, a justa causa só pode ser aplicada em situações gravíssimas, senão corre o risco do empregado ir até a justiça e pedir a reversão da justa causa, tá? Então, a regra quando é demitido, recebe todas as verbas, aviso, férias, vencidas, proporcionais, 13º, FGTS, a multa, habilita no seguro-desemprego. Porém, quando acontecem essas faltas, não se consegue todas as verbas. E quais são as faltas? Roubo e falsificação de documentos, essa é a primeira causa que dá a justa causa. Comportamento incompatível com as regras da empresa, conduta libidinosa ou qualquer tipo de assédio. A execução de negociação por conta própria, sem a permissão do empregador, qualquer tipo de vendas ou negociação dentro do ambiente de trabalho. No caso de empregado ser condenado à prisão, também, desde que não se possa recorrer mais, é causa para justa causa. Negligência no trabalho, preguiça, não entrega de trabalho, entrega pela metade, falta de empenho. Embriaguez durante o serviço ou chegar embriagado, embriaguez não precisa que seja no local de trabalho. Violação ou venda do segredo da empresa para concorrente. Indisciplina ou abandono do trabalho por mais de 30 dias caracteriza o abandono de emprego e gera a justa causa. Então, as penalidades da justa causa é a rescisão sem o aviso prévio, sem o fundo de garantia, sem a multa, sem a entrada do seguro-desemprego. Quando você tem menos de um ano, você só recebe o salário família. Se você tem mais de um ano, você tem direito às férias proporcionais e mais de um ano, 2 anos, as férias vencidas também. Então, por isso, ela é a forma de rescisão de contrato de trabalho mais temida. Algumas empresas usam isso para não pagar as verbas rescisórias. Então, é possível que o ato, a conduta, não se justifique a justa causa, então é possível depois na justiça você reverter a justa causa. Eu quero falar com você, então, de cada hipótese, de forma um pouco mais detalhada. Então, a primeira hipótese é o ato de improbidade. Significa desonestidade, perversão, maldade.
é toda ação ou omissão do empregado em que ele age com má fé para obter vantagem para si ou para outro. Por se tratar de uma conduta dolosa, o ato de improbidade deve estar muito bem comprovado, sob pena do trabalhador reverter na Justiça do Trabalho. Então, a dispensa com justa causa dada vira dispensa sem justa causa, podendo gerar um dano moral, inclusive, né? Já que a pessoa fica exposta a um ato ilícito que efetivamente não foi praticado. A outra hipótese de dispensa por justa causa é a incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, a incontinência de conduta é mais genérica e o mau procedimento é mais específico. O mau procedimento é um critério muito abrangente, que pode ser palavras de baixo calão, brincadeiras sem graça, de mau gosto, de forma pessoal, feita por terceiros, pode ser utilizando redes virtuais, redes sociais, e-mails, sites, blogs. Então, por ser muito abrangente, é muito complicado efetivar ela, porque pode ser uma brincadeira. Então, como distingue uma brincadeira com um ato impróprio? Então, é bastante perigoso e bastante importante verificar. Já a incontinência de conduta está ligada diretamente à vida sexual. Então, é o caso de libidinagem, obscenidade. Então, as duas causas trazem perturbação no ambiente de trabalho e podem gerar a justa causa. A outra forma de dispensa com justa causa é a negociação habitual por conta própria ou alheio, sem permissão do empregador, quando você mesmo, empregado, se coloca como concorrente da sua própria empresa. Por exemplo, eu trabalho num salão de cabeleireiro, sou registrado, recebo por mês, a empresa cobra para fazer um corte R$100 e eu cobro 50 por fora, né? Então, isso gera uma justa causa também por conta dessa conduta indevida, porque você está lucrando de forma indevida. Então, para que gere a dispensa com justa causa, esse trabalho tem que ser sem permissão. Alguns empregadores não se importam com o exercício do trabalho extra, então não se gera a justa causa por isso. Então, esse impedimento tem que ser expresso pelo empregador. Outra coisa importante é que o empregador não pode aceitar e depois dispensar. Então, se caso a conduta foi dada de forma indevida, que gere a justa causa, tem que ser imediata, porque à medida que se aceita e vai fazer a rescisão depois de um tempo, é entendido que você perdeu o direito da rescisão porque você aceitou a conduta, então não é possível pedir a rescisão. A quarta forma de rescisão por justa causa é a condenação criminal. Caso o empregado tenha sido condenado em processo judicial no qual não cabe mais recurso, ele provavelmente vai para a prisão, então a rescisão do contrato pode ser feita por justa causa. A quinta forma de rescisão do contrato de trabalho com justa causa é a dissídia. É o empregado que, no exercício da sua função, atua com desinteresse, relaxamento, negligência, desleixo, intolerância, displicência, desatenção, omissão. É a falta em pequenos detalhes, né? E aí gera justa causa. Eu recebo muita gente querendo faltar sem atestados, porque não quer mais ficar naquele emprego, e isso pode gerar uma justa causa. Outra causa, a sexta, é a embriaguez no local de trabalho. Então, essa é uma hipótese muito polêmica, porque o alcoolismo é uma doença, então existem julgados em vários sentidos falando que é doença. Então, a embriaguez, conforme a lei, não precisa ser no local de trabalho, mas chegar constantemente embriagado, talvez recusar o tratamento para adicção. Então, isso gera a justa causa, mas é uma questão muito controvertida nos tribunais por conta de se tratar também de uma doença. A sétima é violação do segredo da empresa. Então,
quando o trabalhador fornece informações sigilosas a terceiros capazes de prejudicar a empresa, ele pode ser dispensado por justa causa. A oitava é ato de indisciplina ou de insubordinação. Então, o empregado deve ser subordinado às ordens do empregador, ele não tem independência, ele trabalha e deve exercer as funções que o empregador determina. A nona causa é o abandono de emprego, quando o funcionário, por um período superior a 30 dias, falta de forma injustificada, a empresa pode rescindir o contrato de forma unilateral por justa causa. Sobre a dispensa por justa causa, no caso de abandono, é importante que a dispensa seja comunicada. Então, é necessário que o empregador notifique o empregado através de correspondência registrada, anotação em livros, tentar buscar esse funcionário e tentar ciência dele que ele faltou há mais de 30 dias, porque se não houver a formalização, essa justa causa também pode ser revertida. A 10ª causa são as ofensas físicas, então falta grave quando houver agressão física tanto aos superiores hierárquicos quanto aos colegas do trabalho ou mesmo fora da empresa, né? Então, por exemplo, um trabalhador espera o gerente fora da empresa e lá agride fisicamente, isso é motivo para justa causa. A 11ª causa é a lesões à honra e boa fama. Então, o que é isso, né? Quando você despreza ou desrespeita as pessoas que trabalham com você, isso é motivo de justa causa, né? O local de trabalho deve ser um local que guarde a vida de todos, que guarde a segurança, o bem-estar de todos. Então, se uma pessoa começa a tratar a outra de forma vexatória, com expressões que vão denegrir a imagem dela, isso gera a justa causa. A 12ª causa são os jogos de azar. Então, a pessoa fica dependente de jogos de forma de sorte e com intenção de lucro, e isso pode gerar a justa causa. E ato atentório à segurança nacional, né? Então, terrorismo, isso tudo pode gerar a justa causa. Então, os requisitos para a justa causa devem ser atos que são graves, faltosos, proporcionais à falta e à punição. Então, não é possível uma falta simples ser tratado como uma justa causa. E também não é adequado uma falta grave ser tratado com uma advertência verbal. Então, a adequação da via de punição também é importante. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo a entender sobre as formas de rescisão, né, de justa causa, e a gente se vê no próximo. Até breve!